Nos últimos séculos, a Igreja Católica sobreviveu a guerras, perseguições e revoluções. Mas e se agora, diante de nossos olhos, ela estivesse enfrentando seu maior desafio? A fé que moldou impérios, construiu catedrais e influenciou civilizações pode estar prestes a entrar em um colapso irreversível? Mas será que isso significa o fim da Igreja Católica? Será que uma instituição com mais de 2000 anos realmente pode desaparecer? Ou estamos testemunhando uma transformação que poucos compreendem? A resposta não é tão simples quanto parece. A verdade é que, ao longo da história, a Igreja já enfrentou momentos críticos. No século XVI, o movimento da Reforma Protestante dividiu o cristianismo ocidental, fazendo a Igreja perder milhões de fiéis. No século XVIII, a Revolução Francesa tentou erradicar sua influência. Mesmo no século XX, regimes comunistas em vários países procuraram silenciá-la. Ainda assim, a instituição resistiu. Então, por que agora seria diferente? Hoje, um novo fenômeno está em curso. Países historicamente católicos como França, Itália e Brasil apresentam uma queda alarmante no número de seguidores. Em algumas regiões, igrejas são fechadas por falta de fiéis e vocações sacerdotais diminuem drasticamente. Muitos se afastam não por perseguição, mas por escolha própria, questionando doutrinas, escândalos ou simplesmente deixando a fé de lado. Se olharmos para as Escrituras, veremos que isso não é uma surpresa. Em Mateus 24, 10 a 12, Jesus alertou: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será que estamos vendo essa profecia se cumprir? Vamos analisar os desafios que a Igreja enfrenta, entender o que a história nos ensina sobre momentos de crise e descobrir se isso é, de fato, o fim da Igreja Católica ou apenas mais um capítulo em sua longa trajetória. A Igreja Católica já enfrentou inúmeras crises ao longo dos séculos, mas nenhuma delas se compara ao que vemos hoje. Em sua fase inicial, os cristãos eram perseguidos brutalmente pelo Império Romano. No século IV, com a conversão do imperador Constantino, a Igreja passou de perseguida a dominante. O catolicismo tornou-se a religião oficial do Império, e seu poder se expandiu. Mas nem sempre esse domínio foi inquestionável. No século XVI, Martinho Lutero desafiou a autoridade papal, iniciando a Reforma Protestante. O resultado? Milhões de fiéis deixaram a Igreja, dando origem a diversas denominações cristãs. No século XVIII, a Revolução Francesa tentou eliminar sua influência, confiscando terras e abolindo privilégios clericais. Nos séculos XIX e XX, ideologias seculares e regimes totalitários buscaram enfraquecê-la. No entanto, apesar dessas ameaças, a Igreja sempre se reergueu. Agora, no século XXI, os desafios são diferentes. A secularização avança rapidamente na Europa e nas Américas. Em países tradicionalmente católicos, como Itália, França e Espanha, as igrejas se esvaziam. Segundo dados do Pew Research Center, o número de católicos na América Latina caiu de 90% para cerca de 57% em poucas décadas. No Brasil, por exemplo, em 1980, mais de 90% da população se identificava como católica. Hoje, esse número está abaixo de 50%. O que está causando essa queda? Diversos fatores contribuem para isso. Escândalos envolvendo lideranças religiosas, mudanças culturais e uma geração que, cada vez mais, se distancia das tradições religiosas. Além disso, o avanço da tecnologia e das redes sociais criou um mundo onde a fé precisa competir com inúmeras distrações e ideologias.
E você, o que acha? Estamos vendo o fim da Igreja Católica? Ou seria apenas mais um período de crise? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa análise. Apesar desse declínio, a Igreja ainda se mantém como a maior instituição cristã do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores. Mas até quando? Os sinais apontam para uma transformação inevitável, mas será que ela sobreviverá a essa nova era? Para entender melhor essa questão, precisamos olhar para o que a Bíblia diz sobre a apostasia e o abandono da fé nos últimos tempos. A crise na Igreja Católica não é um evento isolado, mas sim um processo de transformação que vem se desenrolando há séculos. O declínio de fiéis, a perda de influência política e a crescente secularização do mundo moderno levantam uma questão fundamental. Estamos testemunhando uma mudança temporária ou o início do fim dessa instituição que atravessou gerações? Fatores que contribuem para o declínio. Fator 1. A secularização e o avanço do ateísmo. Em várias partes do mundo, sobretudo na Europa e na América do Norte, a religião tem perdido espaço para uma visão mais secular da vida. Em países como França e Reino Unido, o número de pessoas que se identificam como sem religião já ultrapassa o de católicos. Esse fenômeno também é visível na América Latina, onde o protestantismo e o secularismo têm crescido exponencialmente. Fator 2. Escândalos e perda de credibilidade. Casos de corrupção e abusos dentro da Igreja causaram um grande impacto negativo. O Vaticano enfrentou sérias crises nos últimos anos e muitos fiéis se afastaram devido às polêmicas envolvendo lideranças e a falta de transparência em algumas decisões. O impacto desses escândalos fez com que uma parte significativa dos seguidores questionasse a autoridade da Igreja. Fator 3. Mudanças sociais e novos valores. O mundo moderno trouxe novas questões éticas e morais que desafiam princípios tradicionais. Temas como casamento, família e comportamento sexual são abordados de maneira diferente nas sociedades contemporâneas. Enquanto a Igreja busca manter seus ensinamentos, parte da população vê essas doutrinas como ultrapassadas e busca novas formas de espiritualidade. Fator 4. Falta de vocacionados e redução do clero. O número de padres e freiras tem diminuído drasticamente. Em algumas dioceses, igrejas são fechadas porque não há sacerdotes suficientes para conduzir as missas. Isso impacta diretamente a capacidade da Igreja de se manter ativa nas comunidades. Fator perda de influência política e cultural. Durante séculos, a Igreja Católica exerceu uma influência poderosa nos governos e na cultura. Hoje, essa influência está diminuindo. A separação entre Igreja e Estado é uma realidade em grande parte do mundo ocidental, reduzindo o poder da instituição de influenciar decisões políticas. Consequências dessa crise. Fechamento de igrejas. Em países europeus, templos históricos são vendidos ou convertidos em museus e espaços comerciais. Mudança no perfil religioso. A ascensão de igrejas evangélicas e o crescimento de religiões orientais são reflexos desse afastamento. Diminuição do número de fiéis. A geração mais jovem, principalmente, demonstra menos interesse pela prática católica. A conexão com as profecias bíblicas. A Bíblia nos alerta sobre tempos de apostasia e abandono da fé. Vários trechos sagrados mencionam que nos últimos dias haveria um esfriamento espiritual e um afastamento em massa dos ensinamentos cristãos. 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé para seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ou Mateus 24:10-12. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esses versículos apontam para um cenário de decadência espiritual e distanciamento da verdade. Mas seria isso um indício definitivo do fim da Igreja Católica ou apenas um período de provação? A Igreja pode resistir? Apesar de todos esses desafios, a Igreja Católica é uma instituição que se reinventa ao longo dos séculos. Mesmo nos momentos mais críticos, conseguiu se adaptar e se manter presente. O Papa Francisco tem promovido reformas e tentado aproximar a Igreja das novas gerações. Resta saber se essas mudanças serão suficientes para conter o avanço do secularismo. Nos próximos anos, a Igreja enfrentará a necessidade de se reposicionar para continuar relevante. A história mostra que essa instituição já passou por crises profundas e sobreviveu. Mas a grande pergunta permanece: este será apenas mais um desafio ou a decadência definitiva? Diante de tudo o que exploramos, uma questão se impõe. Existe uma saída para a crise que a Igreja Católica enfrenta? Apesar dos desafios, a história mostra que essa instituição sempre encontrou maneiras de se reinventar e sobreviver a períodos turbulentos. Uma possível solução estaria em uma renovação verdadeira, tanto em sua estrutura quanto em sua mensagem. O mundo mudou e a forma de transmitir a fé também precisa evoluir. Isso não significa abandonar os fundamentos do cristianismo, mas encontrar novas estratégias para se conectar com uma sociedade que valoriza transparência, participação ativa e um discurso relevante para os dilemas atuais. Além disso, um retorno à essência da mensagem de Cristo poderia ser o caminho para reacender a fé de milhões. O próprio Jesus alertou sobre tempos difíceis, mas também ensinou que a verdadeira igreja não é feita de templos, e sim de pessoas que vivem sua fé com autenticidade. Em Mateus 16:18, ele declarou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que, independentemente das crises, a Igreja de Cristo jamais será completamente destruída, pois sua base está na fé, e não apenas na instituição. Mas será que a Igreja Católica está disposta a mudar? Será que os líderes reconhecerão a necessidade de adaptação? Ou permanecerão presos a um modelo que se torna cada vez menos eficaz? E você, acredita que há esperança para essa instituição? Ou já estamos presenciando seu fim definitivo? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos.